cujo título é Assim Como. E é um excerto de Palavras de Jesus, um excerto do Evangelho de João. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E Emmanuel comenta: todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Fê-lo nascer na manjedoura singela, deu-lhe trabalho construtivo na infância, conferiu-lhe deveres pesados na preparação, com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe vida frugal e simples, não lhe permitiu estacionamento em alegrias artificiais, conduziu-o ao serviço ativo no bem de todos, inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados, enviou-o ao círculo de pecadores contumazes. Induziu-o a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E, ao término da sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob a perseguição e desprezo, como que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino, e nesse padrão podemos entender o que Jesus deixava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. Muito bem. Vamos, eu proponho que nos unamos em pensamento para a oração introdutória, procurando unirmos-nos nos bons propósitos que nos animam e, sobretudo, tendo em atenção a mensagem introdutória, disponhamos-nos a doar o melhor de nós como mensageiros do Cristo em favor daqueles que sofrem, na atitude solidária de quem sente a dor alheia, daqueles que jornadeiam pelo mundo desesperados, aflitos, aturdidos. E a nossa humilde rogativa tem o propósito de atenuar as dores de todos quantos assim se encontram. Diante de vós, Pai querido e Senhor da vida, eis-nos imensamente pequeninos, na fé e na vontade de servir. Contudo, aqui nos encontramos reunidos em vosso nome para a consecução desse projeto maior, que é servir o nosso próximo. E por isso, a nossa oração deste grupo que se reúne nos dois planos da vida tem por objetivo ir ao encontro dos corações aflitos, levando-lhes arrimo, despertando-os para a confiança em vós, que sois o Senhor da vida
com o poder absoluto, mas revestido de misericórdia e de amor ilimitado para com todos e para com tudo. É por isso, Senhor, que a nossa confiança em vós tem esse propósito, que apesar das condicionantes da vida de cada um, tu podes, Senhor, ir ao encontro dos aflitos e dispensar-lhes acréscimos de misericórdia para que se possam aliviar das dores que os atormentam e aturdem. Lembramos, Senhor, aqueles que nos são mais próximos ou distantes, afetos ou desafetos, para que se sintam envolvidos pelas nossas doces vibrações de compaixão e solidariedade, de fraternidade e paz, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Lembramos, Senhor, todos quantos aqui se encontram conosco do outro lado da vida, em processo de convalescença, que se beneficiem deste ambiente e, sobretudo, dos esclarecimentos que a doutrina espírita faculta, vivificando o Evangelho de Jesus, tornando-o alcançável ao entendimento e à emoção de cada um. Por isso, Senhor, somos um só, nesta manhã, com o desejo sincero de vos servirmos em plenitude. Muito obrigado, Senhor. A mensagem do trabalho é sobre os caminhos que Jesus escolheu, os caminhos do coração, para acercar-se das criaturas e chamá-las ao reino dos céus. E hoje o tema, não só da mensagem introdutória, que tivemos a oportunidade de ler, mas do trabalho propriamente dito, vemos como esta é a linha estrutural da mensagem do Cristo. Portanto, misericórdia, amor, tolerância e compaixão. Quem é que está na casa pela primeira vez? Bem-vindo. No final, se for preciso algum esclarecimento, estamos disponíveis. Sinta-se em família. Então, vamos retomar o livro da Gênesis, no capítulo 13º, os milagres segundo o Espiritismo. E os temas que preenchem este 13º capítulo são os caracteres dos milagres, os milagres no sentido teológico, o Espiritismo não faz milagres e Deus faz milagres, o sobrenatural e as religiões. O nosso tema hoje é: faz Deus milagres? Ora bem, depois destes anos, começa o tema com a pergunta. Coloco a pergunta aos senhores, aos meus irmãos e às minhas irmãs: Deus faz milagres? Não. Diga? Eu disse não. Não. 1, 2... deixa eu ver quantas pessoas estão cá. 1, 2, 3, 4, 5... Só ouvi 2 pessoas dizer que não. Os outros estão na dúvida. Alguns na dúvida e outros sim. É? Depende do que se entende por milagre, né? Boa. Isso já entramos aí no campo da filosofia. Não é? O que se entende. Então explique, faz favor. Não, Deus é criador de todas as coisas do planeta, do universo. Então, se a gente considerar que ele é o criador, não existe milagre. Milagre é um fenômeno que ainda nós, Deus em particular, não tem uma definição, um conhecimento profundo, uma racionalidade para entender. Etimologicamente, na acessão do termo, o que é que significa a palavra milagre? É algo que não é explicado. Sobrenatural. Não é explicado. Como? Sobrenatural.
Sobrenatural, isto é, não entendível. Muito bem. Aquilo que está para além da nossa compreensão. Mas o que se pode subentender, então, assim sendo, que o milagre é uma derrogação das leis estabelecidas, das leis naturais. É aquilo que está fora do nosso alcance e que nós interpretamos como milagres. Ora bem, então agora a doutrina espírita vem explicar, de facto, o que são milagres. Os tais milagres que nós, por vezes, não compreendemos, os fenómenos. Vamos a isso. Portanto, no item 16, admitindo que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapam, derrogado acidentalmente leis por ele estabelecidas, ora bem, vamos primeiro aos atributos divinos. Deus é, sabem algum? O primeiro. Só sabemos a música. A letra nem por isso, não é? Deus é eterno. Deus é eterno. E é eterno para a frente e eterno para trás. Quer dizer, nós também somos eternos, mas a partir do momento da criação. E agora aqui está aquilo que não está ao alcance do nosso entendimento. Para nós tudo tem um princípio. Ora, se Deus é eterno para trás, não compreendemos, mas é a verdade. É eterno. E é absolutamente perfeito em todas as virtudes que nós e atributos que nós possamos conceber. Então, se Ele é eterno, absolutamente perfeito, há outro atributo que é também importante, que é o da imutabilidade. Portanto, não só a própria divindade permanece irretocável, como as suas leis, a sua obra. Portanto, a obra divina é, sob o ponto de vista do progresso, é imutável porque ela se transforma para progredir. Nós somos mutáveis porque nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo até alcançarmos os patamares da felicidade, que é essa a meta superior estabelecida por Deus. Mas na essência, nós somos imutáveis. Qual é essa essência? É o Espírito. Desde que sai das mãos do Criador, essa essência divina permanece irretocável. Mas é progressista, quer dizer, evolui. Está sujeito a essas leis. Então, as leis estabelecidas por Deus são imutáveis. Ora, se não fossem imutáveis, o que é que aconteceria? Deus estabeleceu as suas leis e hoje de manhã ele levantava-se assim mal-humorado e, espera aí, ia lá ao blocozinho das notas, risca aqui, olha, isto hoje já não vai ser assim, vai ser acolá, não é? Imaginem agora, transportando para o nível humano, o que acontece connosco que somos profissionais. Na sexta-feira, a nossa entidade patronal chama-nos e diz assim, olha, o senhor na segunda-feira vai fazer isto, assim. Sai daqui às tantas horas a ver se consegue estar no destino às tantas horas. E está tudo programado. Durante o fim de semana, o funcionário pega e agenda os seus compromissos pessoais, familiares, por aí adiante, de acordo com aquela agenda que ele está. Ora bem, até às vezes, em casa, faz-lhe um lanchezinho, prepara-se tudo, que é para na segunda-feira estar tudo pronto para aquele programa que foi estabelecido em obediência ao patrão, ao chefe. Mas na segunda-feira porque o chefe também não dorme, não é? Medita.
E no fim de semana ele teve tempo e disse assim, não, ele vai por ali, vai por acolá, não vai fazer isso. Espera aí, eu já lhe vou dizer na segunda-feira, ou às vezes até no próprio fim de semana, que às vezes como o chefe não dorme, pode telefonar no fim de semana a qualquer hora e dizer assim, olha, afinal na segunda-feira você não vai fazer isto, vai fazer aquilo, quer dizer, o programa fica virado do avesso. O que é que o funcionário, que depois já tinha tudo esquematizado, como é que ele vai reagir? Nós ficamos em silêncio, assim, quietinhos, né? Quando isso acontece connosco. A primeira reação é assim, oh, não é? Oh, lá vamos nós. Isto é só para explicarem o impacto que uma coisa tão simples e pequenina tem nas nossas vidas. No cotidiano, na vida profissional, não é? Agora imaginem Deus, que é o Criador da vida, de tudo o que existe, do universo, e que Ele, no fim de semana também, em vez de estar a descansar, lembra-se e diz assim, não, olha, o Sol, a Terra anda à volta do Sol, mas agora, a partir da segunda-feira, vou pôr o Sol a andar à volta da Terra. Isto é uma força de expressão. Mas para percebermos as implicações da imutabilidade ou mutabilidade das leis naturais, que são eternas e perfeitas, estabelecidas, porque Deus tem, naturalmente, por esse atributo, uma visão que ainda nos escapa em absoluto. Ora, segundo este conceito, muito bem, tudo segue a sua marcha natural. Mas há circunstâncias na vida em que nós, julgando que tudo é possível com um jeitinho, que também Deus, com um jeitinho, enfim, se arranjarmos um amigo mais próximo, e vamos por esse amigo até ele chegar a Deus. O que acontece, muitas das vezes, no dia a dia. Nós, em vez de fazermos o trabalho que nos compete para resolver os nossos problemas, levamos a nossa cruz para cima da cruz dos ombros dos outros. A ver se esse outro, então, que é muito próximo, é unha e carne com Deus, a ver se consegue pedir para fazer um milagre. Mas esses milagres, se quisermos, entre comas, existem, sem dúvida nenhuma. Imaginem que eu nascia sem um braço. E agora, como é natural e humano, eu gostaria de ter um braço porque faz muita falta. Os senhores acham que ia-me crescer um braço? Não. Portanto, Deus é mau porque não responde ao meu pedido e não me faz um milagre. Não é verdade? Mas isso não acontece. Se nós tivermos em linha de conta de que os milagres existem, então aqui no caso, no exemplo que eu estou a dar, se Deus não intervém diretamente sobre a minha pessoa, há circunstâncias em que Ele se vai valer de A, B ou C para me poder ajudar. E então, o milagre, em vez de acontecer de uma forma direta, espetacular, ele vai dar uma volta maior, mas acaba por acontecer. Suponhamos que, na evolução do tempo, eu venho a ter a oportunidade de conseguir uma prótese que me vai minorar as limitações de natureza física, a mobilidade, por aí adiante. Então, onde é que está o milagre? O milagre está na inteligência daquelas criaturas que reencarnaram, dotadas de conhecimento, pelo esforço próprio, pela preparação própria que foram adquirindo ao longo do tempo, e cujos efeitos acabaram, não só os que pensam, os que idealizam, os que projetam, os que realizam e aqueles que colocam. Não é verdade? E temos próteses que são perfeitamente manobráveis, partindo da sensibilidade dos nervos que se situam nesta zona, no ombro, e que comandam, através do nosso pensamento, fazem articular e trabalhar a prótese que me foi colocada. Portanto, se nós queremos aqui entender isto como um milagre, vejamos como Deus age para nos superar as limitações.
Portanto, mas não há com isto uma derrogação das leis divinas. E nós vamos perceber porquê. Alguma dúvida relativamente à questão? Muito bem. Então, admitindo que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapam, derrogado acidentalmente leis por ele estabelecidas, tais leis já não seriam imutáveis. Portanto, elas estariam ao sabor do humor do Criador ou do nosso. Mesmo, porém, que semelhante derrogação seja possível, ter-se-á pelo menos que reconhecer que só Ele dispõe desse poder. Portanto, nós temos que entender que Deus é absolutamente perfeito. E, portanto, é o Senhor absoluto da vida, o Criador da vida. E, como tal, Ele é o único que dispõe absoluto poder sobre a sua obra e sobre as leis estabelecidas. Sem se negar ao espírito do mal a omnipotência, e de onde vem esta questão da omnipotência do espírito do mal? Aqui, no caso, o que o espírito do mal simboliza é o... É? O diabo. Exatamente. É o diabo, o Satanás. Os brasileiros têm um termo muito interessante, que eu acho muita piada, que é o capeta. O capeta. E eu achava muito estranho que eles eram o capeta. E depois, um dia, a estudar o processo da Revolução Francesa, o rei, não sei, Luís qualquer coisa, que não sei qual era o número dele, mas era Luís qualquer coisa, que foi condenado à guilhotina. O nome dele era o Capeta. Capeto. Então, em França, tudo acontece assim, com todas as revoluções. De quem era a culpa? Era do Capeto. Do Capeto. E como o Ocidente, à época, foi muito influenciado pelas consequências da Revolução Francesa, naturalmente, que no Brasil eles devem ter chamado assim também, esse detalhe a culpa era do Capeta. E, portanto, associaram o Capeta, coitado, que era o rei francês, que foi guilhotinado, com o diabo. Não é? Nós aqui continuamos com o Satanás e lá no Brasil é o Capeta. Eu estava sozinho, fartei-me de rir com a situação. Achei um piadão esse detalhe. Só, cá está, porque é que os brasileiros chamam Capeta? Porque à época, não é? Houve uma certa... Foi, digamos que era o país das luzes, que a Revolução Francesa teve um grande impacto no mundo, na cultura, nas artes, na política. E naturalmente tudo era escoado dali, a partir dali era escoado para todo o mundo e inspirou outras revoluções também. Mas este detalhe é que eu achei bastante interessante. E ainda hoje acho muito curioso quando os brasileiros têm se saem com essa expressão do capeta. Ora bem, então qual é a origem desta questão? É dos anjos decaídos. Os anjos decaídos. Ora, a filosofia que resulta, a teoria que resulta dessa observação, que foi organizada pela Igreja Católica, de que os anjos do Senhor, houve uma série deles que se revoltaram e eles foram relegados do paraíso para o inferno. E, portanto, desde então, esses anjos, podemos aqui chamar do Satanás, simbolizando o Satanás, movimentam-se para espalhar o mal, influenciar o mal junto das outras criaturas. Ora, mas agora, com a doutrina espírita, que faz apelo, que é uma doutrina racional, que propõe que a nossa fé se estabeleça em parâmetros racionais. E não só emocionais, mas racionais. E perceber que se um espírito que atinge a plenitude, portanto a perfeição, se chega aos planos superiores da vida, se ele já é perfeito, então como é que ele pode ser relegado para os planos inferiores?
e estabelecer-se de novo no mal. Ora, isso não é possível e entendível. Se a pessoa já é perfeita, então já não comete erros diante da própria vida, porque ele está em comunhão próxima com o Criador. São os tais mensageiros divinos. Ora, o caso do Cristo, naturalmente, atingindo o Espírito já esses patamares superiores, eles já não estão identificados com o mal, com o erro. Estamos a compreender? Então, a teoria dos anjos decaídos não tem qualquer suporte racional e diante das leis divinas. Ora, mas não há espíritos que se movimentam no mal? Há. E muitos. Mas não é só do lado de lá. Também há do lado de cá. Não é verdade? É que às vezes nós passamos daqui para lá e vimos de lá para aqui e não mudamos nada. E há espíritos que se mantêm séculos e séculos a fio na erraticidade inferior, nos planos inferiores da vida, e recusam-se a evoluir. E naturalmente que estarão obrigados à evolução, como todos nós. Mas a altura chegará em que serão chamados a vencer as suas reticências. Ora bem, então, esses espíritos movimentam-se. E às vezes operam-se fenómenos que, na nossa fraca compreensão, e porque não temos alcance para entender as leis divinas, estamos convencidos pela sua espetacularidade, esses fenómenos têm, de facto, origem no movimento dos espíritos inferiores, dos espíritos do mal, que afrontam o Criador e até têm tanto poder como Deus. Têm tanto poder como Deus. Ora, no nosso fraco entendimento, aceitamos isso de forma tácita. Quer dizer, sem apelarmos à razão. E estão a compreender o processo? Portanto, fica aqui esclarecido de que, primeiro, a teoria dos anjos decaídos não tem qualquer fundamento face àquilo que são as leis divinas. E depois, não há espírito nenhum que tenha poder para afrontar o Criador. É como se fôssemos crianças, junto de adultos, e que de vez em quando as crianças fazem umas marotices, querem muitas das vezes afrontar os adultos, os pais ou os educadores, mas em boa verdade não conseguem superar porque lhes falta o entendimento para tudo e não são eles que têm o poder para gerir as leis divinas. Estamos entendidos? Então, há fenómenos de facto que acontecem, que são operados pelos espíritos inferiores, e nós temos que saber que isso é inerente a todos os espíritos, quer dizer, o fenómeno em si. O que é que marca a diferença? É o caráter do espírito. Ora, um bom espírito, encarnado ou desencarnado, desencadeia fenómenos sérios, bondosos, generosos, com o seu semelhante. Espíritos de mau caráter. Já sabemos qual é a natureza dos fenómenos que provocam e das ações que têm ao longo do tempo. Então, reparem que diante desta perspectiva, nós que nos sentíamos amedrontados com a influência dos espíritos maldosos, até em nós se diminuía a importância do Criador. Porque nós temos medo dos maus. Não nos fortalecemos com os bens, com os bons. Não nos concentramos com os bons. Então, agigantávamos pelos medos. E reduzíamos a importância dos outros porque não nos concentramos no bem. E casos há em que nós até apelamos para os espíritos do mal. E já que os bons não nos atendem, vamos experimentar o do outro lado. E reparem, não sei se sabem, no México, embora seja proibido por lei, mas no México e ali nos países
da América Latina envolventes, há comunidades que veneram a Santa Morte, que é a padroeira dos traficantes de droga. Portanto, eles quando vão em alguma missão, eles vão fazer um apelo à sua santa de eleição, a pedir-lhes que intervenha junto de Deus para que o seu trabalho tenha sucesso. Ora, isto o que é que revela? Ignorância, absolutamente ignorância. E isto resulta do sincretismo religioso da colonização ocidental, que chegou ao território e naturalmente não soube, aliás isso passa-se muito bem no Brasil também, em que as culturas africanas, dos escravos, porque não podiam cultuar os seus santos, as suas entidades, e tiveram que adaptar à cultura dominante, que era a da Igreja Católica. E, como o caso de Iemanjá e de outras coisas, deram-lhes um nome, mas tem uma relação direta, uma ligação direta aos santos da Igreja Católica. Aí também é exatamente a mesma coisa. E porquê é que apelamos a uns? Não é que uns sejam menores ou tenham menos importância, aqui no caso da Iemanjá, que é a deusa das águas, que tenha menos importância que os outros santos da nossa veneração, os outros espíritos da nossa veneração. Não. Aqui no caso do espírito da Santa Morte, é porque eles colocam aquela figura ao nível das suas realizações e das suas pretensões, que é da prática do mal. Certo? Ora bem, acontece muitas das vezes, aqui há uns tempos recebi um telefonema, por causa de uma pessoa, o telefonema para o centro, e a pessoa pedia ajuda por um caso, um problema que tinha de natureza amorosa. Ora bem, mais importante do que os nossos problemas diretos é o esclarecimento que a doutrina espírita nos faculta, porque passamos a ter uma visão mais alargada a respeito da nossa natureza, da razão por que estamos aqui, de onde vimos e para onde vamos, e porque estamos sujeitos muitas das vezes a estas ou aquelas circunstâncias. Isso é muito importante para a nossa pacificação interior e a perspectiva de estarmos a trabalhar para a eternidade e não para o presente. Ora, e eu dei a seguinte orientação. Olha, o senhor onde vive? Eu vivo aqui num concelho limítrofe do Porto. Muito bem, mas olha, o senhor tem uma associação espírita que funciona no dia tal e no dia tal, com trabalhos ao público. O senhor dirige a essa hora, dirige lá aos trabalhadores, aos dirigentes, e pede para conversar com alguém, ser atendido, e eles vão lhe dar o apoio que o senhor precisa. O senhor acha que eles me dão ajuda? Dão ajuda. Então aqui o problema era da pretensão de um milagre. Nós não aceitamos muitas das vezes as circunstâncias da vida. E também a liberdade do outro poder seguir o seu caminho, fazer as suas escolhas. Então, nós não só queremos que as coisas se moldem à nossa vontade, como queremos impor aos outros, condicionar-lhes a liberdade e o direito de decidir em consciência e tomar o rumo para as suas vidas que bem entender. Ora bem, o assunto ficou arrumado ali, passado para aí um mês, recebo um telefonema, eu sou pessoa assim, estou a recordar, sim senhor, do assunto. E perguntei, então, como é que ficou o assunto? O senhor foi lá àquela associação que eu lhe disse? Eu fui à associação tal, que não era uma associação espírita, mas foi uma associação tal. E então eles dispuseram-se-me a ajudar, e então, como é que o assunto ficou? Olha, não ficou grande coisa. Não? Mas o senhor foi àquela associação? Não fui. Pois, mas o senhor deve lá ir. E porquê a minha insistência? Volto a dizer. É a oportunidade de ouvirmos falar da doutrina espírita. Sobretudo da primeira vez, para alcançarmos uma visão muito mais larga da vida e muito mais importante. E projetar os nossos interesses
para hoje, mas que eles se possam alargar para o futuro. E ele disse, não, foi aquela associação, mas não estou satisfeito. Mas olha, vá àquela associação, porque o senhor vai ouvir falar da doutrina espírita e eles vão lhe dar o apoio que o senhor precisa. Pois, mas eu fui a esta, não me dá apoio nenhum. Diga-me uma coisa, o senhor não conhece por aí nenhum bruxo que me possa dar o contacto? Eu disse, olha, lamento, mas não conheço ninguém com essas apetências para poder ajudá-lo. Que oportunidade, hein, Alexandre? Diga? Que oportunidade que o senhor perdeu aí de ganhar um dinheiro aí? Já tenho que chegue, já tenho dinheiro que chegue. Já não preciso de mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais preocupações. Eu tenho que andar a correr, com o que tenho de andar a correr os bancos todos, mas é para pagar os créditos. Ora, o que é que acontece? Aqui, no caso, é que nós não conseguimos aceitar aquilo que é óbvio, que é, estamos a exigir sempre milagres. E isto aconteceu com o próprio Jesus, para nós espíritas, para nós cristãos, que em muitos casos ele era interpelado não só por questões espirituais ou por questões materiais, e Jesus várias vezes disse a alguns, dizia aos apóstolos, a estes ainda não é bom que se curem. Então quer dizer que há milagres e milagres. Então se Jesus operava esses milagres para uns, por que é que não operava para outros? Porque há interesses que estão por trás daquilo que é a aparência da vida atual e que são irrevogáveis. Mesmo para o próprio Jesus. E isso ficou testemunhado na sua missão, quando a certa altura ele curou uma série deles, e desses todos, só um voltou atrás para lhe agradecer. Mas a esmagadora maioria, revelam-nos os livros espíritas que estudam de facto a vida de Jesus, a maioria deles voltou à vida anterior. Então muitos de nós não queremos um milagre para retificar o que está mal e que é necessário mudar, tendo em vista a nossa imortalidade e o que pretendemos encontrar quando passarmos para o outro lado da vida. Não. Nós queremos o milagre para voltar à mesma vida que tínhamos. Então aquilo que aparentemente hoje é uma limitação, uma dificuldade, pode ser que esteja aí a nossa cura, a cura da alma, a cura do espírito. E, portanto, aprender a ser resignado e resiliente diante das dificuldades por que passamos. Porque a vida é passageira e nós vamos ter logo mais chegar ao outro lado da vida e ter que fazer o balanço da nossa existência. Então, nem sempre os milagres, entre comas, são convenientes, tendo em atenção o seguinte, é que nós, antes de reencarnarmos, nós programamos a nossa vida. E programamos a nossa vida em função daquilo que está para trás e daquilo que nos é conveniente no momento, para que no futuro estejamos em melhores condições do que nos encontramos agora. Ora, o que acontece é que nós chegamos à Terra e, por influência da cultura dominante, nós o que pretendemos é o agora e já. E, portanto, a correr. E como, aqui no caso, Deus, ou às vezes Jesus, são assim um bocado lerdos, eles são muito lentos, nós saímos daqui e vamos à procura da coisa. Quando nos dizem, olha, o senhor procura uma resposta ali, o senhor não conhece nenhum bruxo que me possa dar um contacto? Ora bem, nem eu, nem a instituição que a pessoa recorreu, nem aquela instituição que eu recomendei estavam à altura para resolver o problema. Então, como estas três portas aparentemente fechadas não tinham qualquer interesse, vamos deitar a mão ao bruxo, para o bruxo nos resolver o problema. Estão a compreender? E isto é para falar, para nós espíritas, é motivo de reflexão, porque estamos a projetar a nossa reflexão, o nosso raciocínio, os nossos interesses para além da morte física. Porque um dia estaremos do outro lado a fazer o balanço. Ora bem, vamos então adiante.
no entanto, o que ensinam. Se Satanás tem o poder de deter o curso das leis naturais, que são obra de Deus, sem a permissão deste, mais poderoso é ele do que a divindade. Então, nós somos criaturas que, ao longo das existências, e que nos embrenhamos nas culturas dominantes e sob a influência da religião dominante, fomos absorvendo, assimilando o medo. Medo dos espíritos. Medo dos mortos. Porquê? Porque, em tese, todos são obra do diabo. Porque, em boa verdade, só os espíritos que são, e as comunicações que recebem a chancela da Igreja Católica, é que têm como direm, o título de santo ou de benfeitor. Corria aí em tempos pela internet um vídeo do senhor que vinha relatar uma experiência da Igreja Universal do Reino de Deus. Então a esposa era lá frequentadora e ele era gago, e a esposa dizia que aquilo era o espírito do capeta. Era o capeta, era o diabo. E então um dia convenceu o senhor a lá ir para fazer um tratamento. E chegou lá e foi atendido lá por um pastor, e eles perguntaram, e ele, coitado, a gaguejar para explicar, isso é obra do Satanás. O senhor vem ali connosco, que nós vamos tratar do problema, vamos mandar o Satanás embora. E levaram-no lá para dentro e deram-lhe uma sova valente lá dentro, que era para expulsar o Satanás. E o homem veio desgraçado, ainda pior, porque continuou gago e veio com os ossos todos amassados para expulsarem o Satanás. Vocês já viram? Isto é trágico, não é? E ele estava revoltadíssimo e com razão. E tudo isto porquê? Porque nós ainda usamos o medo, não só sob o ponto de vista religioso, mas aqui no caso é fundamental, o medo para dominar as pessoas. Nós queremos sempre as pessoas amarradas à nossa mão. E não somos capazes de ajudar a raciocinar para encontrar a sua libertação e ela poder avaliar por si mesma o que é bom e o que não é. Mas não existem espíritos ainda votados ao mal? Ah, sim, senhor. E eles não interferem nas nossas vidas? Interferem, sim, senhor. Mas nós temos defesas. Então, qual é a nossa defesa? O nosso primeiro trabalho é o de aprimoramento moral. Porque tudo isto gravita, a vida, os espíritos gravitam nos meios com os quais se identificam. Então, os espíritos bons gravitam numa dimensão mais refinada, superior, aos quais os espíritos inferiores não têm acesso. Então, é só uma questão que está nas minhas mãos, na minha decisão. Se eu quero fugir ou distanciar-me dos espíritos obsessores, o que é que eu faço? Tenho que me aprimorar o meu caráter, porque passo a estar num plano vibratório que os inferiores não têm alcance. Agora, se eu continuo exatamente o mesmo, à espera de milagres que me afastem os espíritos inferiores, não há. Não há. Nem o centro espírita faz. Esses milagres, não temos poder para isso. Portanto, este medo dominante é explorado pelos espíritos inferiores. Nos trabalhos de assistência espiritual, os espíritos inferiores, os obsessores, por aí adiante, dão testemunho disso mesmo. Eles não gostam destas conversas que nós estamos a ter aqui, a falar da morte com toda esta tranquilidade, sem qualquer preocupação, de medo, de morrer. Estamos no nosso lar, com outras pessoas, a falar da morte. Não tem medo da morte? Não. A morte é um fenómeno natural. Vamos morrer, até somos espíritos imortais, por aí adiante. Os espíritos, aqueles que não gostam e que afrontam o progresso e as tentativas, os esforços que fazemos para progredir, eles não gostam.
e dão testemunho disso mesmo. Então, é logo o primeiro passo. É saber que não há o Satanás, portanto, não há é uma figura simbólica que representa o espírito do mal, mas que todos estamos fadados ao progresso e à evolução para chegarmos à perfeição. Todos, sem exceção. Então, há uns que estão mais atrasados, há outros que já estão mais adiantados, por aí adiante. Então, lidamos com a situação com absoluta tranquilidade. E em muitas circunstâncias, há até fenómenos que acontecem, ruídos que acontecem em casa, objetos que são deslocados, outras circunstâncias. Isso não existe. Existe. E são os espíritos inferiores que operam esses fenómenos. São, sim, senhor. Mas a doutrina espírita explica isso? Explica, sim, senhor. Então o que é que nós temos que fazer? Estudar. Estudar para conhecer e, afinal, descobrir. E os marotos. Afinal, é alguém que aqui está e que, eventualmente, provoca estes fenómenos. Como eu tenho medo, e eles fartam-se de rir. Não é o que nós fazemos quando alguém tem medo de qualquer ruído, entra num espaço e a pessoa assusta-se e nós fartamos-nos de rir. Partidas que fazemos aos outros. Também acontece assim com os espíritos. Então, quando nós sabemos o que se passa, temos controle sobre a nossa, primeiro sobre os factos, sobre os princípios que estão subjacentes aos fenómenos e sobre as ocorrências. E, portanto, estamos tranquilos e seguros. E quando os espíritos mais brincalhões ou até empedernidos veem que nós sabemos o que é que se passa, qual é a trama, eles também acabam por se cansar e vão-se embora. E a influência que tinham sobre nós deixa de existir. Porquê? Porque nós estamos agora a pensar e a vibrar noutras condições. Portanto, já não há conexão. Eles ficam sem o Wi-Fi. Estão a perceber? Ficam sem o Wi-Fi e não há comunicações. A internet fica desligada. Muito bem. Logo Deus não possui a omnipotência e, se como pretendem, delega poderes a Satanás para mais facilmente induzir os homens ao mal, falta-lhe a soberana vontade. Em ambos os casos, há a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. Reparem que até Deus permite que os espíritos nos façam mal. É bem verdade. É bem verdade. Mas é porque nós precisamos de aprender alguma coisa que ainda não aprendemos, que não fazemos bem. Mas não é Deus que diz lá que manda uma SMS ou comunica pelo WhatsApp para dizer ao espírito do mal que nos venha perturbar. Não fica essa ideia. Daí porque vem a Igreja distinguir os bons milagres que procedem de Deus, aqui da Igreja, a religião católica, dos maus milagres que procedem de Satanás. Mas como diferenciá-los? Seja satânico ou divino, um milagre haverá sempre uma derrogação das leis emanadas unicamente de Deus. Não acontecem benefícios, não acontecem curas, acontecem. Podemos dizer que isso é um milagre? Se nós não conhecermos as leis naturais e, portanto, a nossa ignorância remete-nos exatamente para esse epíteto, para essa possibilidade do milagre. Mas não há milagre. Tudo aquilo que aparentemente seja um milagre que aconteça nas nossas vidas foi porque nós já alcançamos o direito, o mérito a recebermos aquele acréscimo de misericórdia. Então, Deus, como dizem os Espíritos, não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Então, a criatura que vinha programada para sofrer determinado tipo de contingências, de limitações e de circunstâncias, mas que está a aproveitar a sua reencarnação para evoluir sob o ponto de vista moral e espiritual, a dor deixa de fazer sentido. Estão a compreender? Porque senão Deus era um tirano. Quer dizer, então, eu estou a progredir e Ele não me reduz o sacrifício.
O que é que fazem os tribunais humanos? Aplicam uma pena na possibilidade do indivíduo, se for bem comportado, ter direito à liberdade condicional. É ou não é verdade? Nessa liberdade condicional, ele ainda está sujeito à possibilidade de voltar atrás. Mas se ele for um indivíduo que haja em conformidade com as regras estabelecidas no contrato, então ele acaba por triunfar e segue a sua vida normal. Isto são as leis humanas. Elas são inspiradas nas leis divinas, nas leis naturais, porque Deus não é um tirano e ama a todos os seus filhos. Então a dor é um mecanismo que nos impulsiona para o progresso. Para o progresso. Aqui para nós que ninguém nos ouve. Se não fosse a dor em muitas circunstâncias, onde é que nós estaríamos? Mas a dor, reparem, uma dor de dente, em casa, alguém, se tem uma dor de dente que afeta a cabeça, aqui o cérebro, alguém... Não fales, por favor. Não fales, que eu não posso ouvir nada, que esta dor é terrível, que eu não posso... Uma dor de dentes. E nós ficamos ali quietinhos. E a pessoa que nos conhece bem, ai, abençoada dor. Parece mesmo um santinho. É? Então, é essa a função da dor. Quando nós aproveitamos, o que é que lá em cima, quem nos tutela diz assim, passa uma nota e vai fazer um pedido mais para cima. E diz, olha, o meu tutelado está a ter um comportamento irrepreensível, esforços sinceros e sérios. No seu programa de vida foi feito isto assim, assim. O que é que é possível fazer para o ajudarmos? E movimentam-se as forças do lado de lá para que se reúnam as condições para que aquela dor seja reduzida ou até anulada. Quer dizer, já não faz sentido. Passaria a ser até um crime estar a submeter a criatura a essas circunstâncias quando não retira daí de nenhum benefício. Estamos a compreender? Portanto, aquilo que aparentemente é um milagre, não. É o resultado dos méritos conquistados pelo esforço que nós empreendemos. Então, se nós queremos milagres, trabalhemos para isso. Se um indivíduo é curado por suposto milagre, quer seja Deus ou Satanás que o opere, não deixará por isso de ter ocorrido uma cura. Torna-se forçoso saber uma paupérrima, torna-se forçoso fazer uma paupérrima ideia da inteligência humana para se pretender que semelhantes doutrinas possam ser aceitas atualmente. Portanto, qualquer pessoa consegue perceber o alcance deste raciocínio e desta lógica. Já não faz sentido estarmos a impor o medo às pessoas como com a figura do Satanás, como se fosse possível a Satanás ou a existência do Satanás como uma figura central opositora aos desígnios de Deus. Não faz sentido. Estamos de acordo? Muito bem. Reconhecida a possibilidade de alguns factos considerados miraculosos, há de concluir-se que, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais de que se podem utilizar espíritos desencarnados ou encarnados como de tudo, incluindo a própria inteligência e eventuais conhecimentos científicos de que disponham, para o bem ou para o mal, conforme a preponderância da bondade ou perversidade do caráter. Portanto, há factos que ocorrem, nós podíamos estar aqui todos juntos e de repente começarem as cadeiras todas a voar, a movimentarem-se, pelo ar, a mesa, os artigos, tudo. E nós dizemos, isto é um milagre. É um milagre das cadeiras no ar. O milagre das cadeiras no ar. O que é que está por trás disso? Esta foi a grande característica, a grande, entre comas, a grande descoberta de Kardec. Porque quando, a primeira vez que comunicaram a Kardec, uma pessoa das suas relações, que assistia às reuniões em Paris, das chamadas reuniões de mesa girante, em que as pessoas se reuniam e, através da união
em torno de uma mesa tripé, chamadas mesas de pé de galo, e faziam invocações e os espíritos começavam a aparecer e a movimentar a mesa. E então ele ficou tão impressionado que ele falou a Kardec. E Kardec lhe disse logo, não é possível. Não é possível porque a mesa não tem cérebro, nem tem sistema nervoso, não tem órgãos, nada. Portanto, há um outro fenómeno que ocorre, mas não tem origem na mesa. E Kardec não deu importância porque a criatura em questão era uma criatura, enfim, um pouco levantada, aérea. E voltam outra criatura da consideração de Kardec, uma pessoa ponderada, que falou do mesmo fenómeno. E convida-o a participar nessas reuniões. E a partir daí, Kardec começa a pesquisar e chega à conclusão que todos esses fenómenos tinham por origem os espíritos, que obedeciam, tiravam partido das leis naturais, que os homens desconheciam, e que permitiam essa deslocação dos objetos, que são os chamados fenómenos de efeitos físicos, como noutros. A materialização de espíritos, inclusive. Podia haver aqui no recinto a materialização de um espírito. Aqui. E ele podia falar. Podia movimentar-se com os braços, olhar para uma criatura completamente normal. Porquê? Porque o espírito continua exatamente igual. Agora sou eu mesmo que estou aqui, não estou materializado, sou eu mesmo. Mas podia ocorrer que o espírito aqui estivesse com estas características, eu podia reencarnar, melhor, materializar-me assim, nestas condições, falar com os senhores, podia estender a mão, podiam palpar-me o pulso, sentir a minha pulsação, porque a vida continua e é de lá que ela vem para aqui. Ora, porque é que isto é possível? Porque há faculdades mediúnicas que algumas pessoas são possuidoras e que criam as condições aos espíritos para se materializarem, para criarem fenómenos de efeitos físicos dos mais diversos. Ora, até ali, até Kardec, tudo isto era milagre ou obra de Satanás. Quando Kardec começa a pesquisar e a estabelecer comunicações diretas com os espíritos, é daí que nasce a doutrina espírita, que ele intitulou de Doutrina dos Espíritos, porque foram, de facto, os espíritos que vieram revelar a existência dessas leis que existem desde a criação do universo. Portanto, coisas absolutamente normais. Nada de sobrenatural, de incompreensível, por aí adiante. Agora, para conhecer, é preciso estudar, conhecer, refletir. Muito bem. Então, valendo-se do saber que haja adquirido, pode ser um perverso a realizar fenómenos que passem por prodígios aos olhos dos ignorantes, mas quando tais efeitos resultem em qualquer bem, é ilógico atribuir-se-lhe uma origem diabólica. Então, digamos que tudo isto depende de fenómenos que estão sujeitos às leis naturais. E, portanto, nós temos que fazer o nosso trabalho. Custa-nos um bocadinho. É verdade. Porque se nós somos assim, bonzinhos, endireitar isto é um problema do arco da velha, não é? Mas apesar de torcidos, nós continuamos bonzinhos. É ou não é verdade? Olha, eu pelo menos não digo mal de mim a ninguém. Se me perguntam, eu digo logo, eu sou muito boa pessoa. Uma pessoa de paz. É assim que nós encaramos a vida. E quando os espíritos nos dizem temos que mudar, nós temos que fazer esta mudança, temos que fazer esta... O que é que nós fazemos? Queremos, em último recurso, que nos apresentem um bruxo. Para nós podermos ver se a coisa se resolve. Porque não queremos fazer esse esforço que é nosso. Intransferível. Muito bem. Há alguma dúvida relativamente à matéria? Espero não ouvir nenhuma declaração, nenhuma opinião a dizer que estamos à espera de milagres. Senão, temos que repetir a lição toda do princípio
E como antigamente se fazia nos TPCs, 300 vezes, 400 vezes a escrever a mesma coisa. Que é para fixarmos isso. Ora bem, vamos despedir em oração. Muito bem. Neste momento, depois de terminado o nosso trabalho, naturalmente para o qual contribuiu a disposição, o afeto e o interesse de cada um e de todos, criamos as condições energéticas necessárias que usamos na oração singela, mas imprimimos-lhe a nossa vontade, o desejo sincero. São a força motriz que impele estas energias que libertamos, energias harmoniosas, iluminadas pelos bons propósitos que nos animam e que são usadas pelos espíritos que nos tutelam aqui presentes, nas terapias que empreendem junto de outros irmãos nossos em convalescença, necessitados de paz, de tranquilidade. Pai de infinita bondade e misericórdia, sentimos-nos imensamente gratos e felizes pela oportunidade da manhã, pelo convívio que nos permitiu o estudo e reflexão dos ensinos que a doutrina e os espíritos nos proporcionam para melhor esclarecimento e consolo. Contudo, Senhor, lembra-te dos que mais sofrem. Os que aqui se encontram no plano físico e no plano espiritual. Mas também aqueles que se encontram nos nossos lares, os nossos familiares ou nossos amigos, próximos ou distantes, são fonte da nossa preocupação. E a cada um envolvemos nas mais doces vibrações para que sinta o pulsar das nossas emoções, do nosso afeto, da nossa compaixão, da nossa solidariedade. Mestre querido, a doutrina, os seus ensinos, dilatam-nos a melhor compreensão a respeito dos atributos de Deus. E sentimos-nos, Senhor, imensamente diminutos diante da magnitude dos seus atributos, da sua obra e do seu amor infinito e da sua misericórdia para com tudo e para com todos. Ao longo do tempo, Senhor, não nos faltes com a inspiração, envolvendo-nos com o teu amor. Por último, Senhor, derrama sobre esta assembleia de encarnados e desencarnados pétalas perfumadas de saúde e paz, para que penetrem
a nossa alma, deixando aí a marca indelével da Tua presença, a fim de nos beneficiarmos, sob o ponto de vista orgânico, espiritual e mental. Que a Tua paz, Senhor, e o Teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado.